Olá pessoal, vou começar com música antes de fazer a correção da atividade de arte contemporânea, que eu sempre começo com música. Espero que todos estejam bem. O melhor esconderijo, a maior escuridão, já não serve de abrigo, já não dão proteção. Holofotes iluminam a libido e o vírus, o poder e o pudor, os lábios e o batom. A primeira questão traz dois textos, né? Um não verbal e um verbal. E a pergunta é a seguinte: nos textos, a concepção da body art está relacionada à intenção de, lembrando que body art é a arte do corpo, né? Então essa concepção, qual é o pensamento? Está relacionada a quê? A resposta correta seria a letra B, fazendo o corpo um suporte privilegiado da expressão. Poderia ser a letra A, como ele estabelecer limites entre o corpo e a composição, então, na verdade, não tem sentido isso aí, porque a composição aqui não está colocada aqui como um elemento de análise. Então não tem sentido. A letra C, discutir política e ideologia sobre o corpo como arte, não. Na verdade, não se discute, e se discutir, não dessa forma. Ela já está inserido aí, né? Já está inserido, mas não como discussão e minimizamos políticas e ideologia. É muito mais além do que isso. Compreender a autonomia, letra D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra, também não, porque a obra não tem finalidade de compreender a autonomia do corpo, e sim de usá-la como suporte, né? Então, o Bob Art, ele usa como suporte o corpo para expressar, né? Usar o corpo para expressar. Letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Em momento algum existe esse fato. Acho que essa destacar a obra de arte e o espectador é mais de uma arte conceitual. A arte conceitual é quando a arte se mistura junto com o espectador, ele faz parte. E nesse caso não, né? Em momento algum aqui, nessa obra e nem no texto, ocorre isso. Vamos para a segunda questão. Vamos à segunda, né? Tem um texto não verbal também, que é uma imagem. Faça a leitura dessa imagem. É importantíssimo fazer a leitura dessa imagem. O que tem na imagem, né? E vem o texto verbal e fala do grupo O Teatro Mágico. Aí fala o restante do texto, você já deve ter lido. Aí a pergunta é: a originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, a partir da... Interessante se vocês conhecessem a ópera europeia do século XIX, que ajudaria nesse sentido, mas vamos lá, vocês não conhecem e vocês vão fazer a leitura e tentar responder. Então, a primeira é a letra A, disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Poderia botar assim como uma opção, como eu falei das outras vezes, você pode escolher duas e depois definir qual seria a correta. Na letra B, a integração de diversas linguagens artísticas, também, essa aí tá bem interessante, eu marcaria. Sobreposição entre música e texto literário, mas na verdade é muito simples fazer só sobreposição de música e texto literário, né? Esse é um elemento também presente nas obras, mas não se relaciona com a originalidade. Tem um, mas não tem no conjunto da, né? Que a gente percebe que não é só isso. Então a gente descarta. Manutenção de um diálogo com o público. Não há diálogo entre os artistas e o público nas óperas, né? São encenadas. E a letra E
é a adoção de um enredo com fio condutor. Não, essa eu descartaria logo de cara. O enredo como fio condutor também é uma particularidade da ópera, entretanto não está vinculada à originalidade que o exercício sugere. Uma coisa original, né? Então vamos lá, temos duas. Aí eu vou descartar essa primeira, porque eu acho que a segunda está muito mais completa, ok? Então essa primeira é uma das características da ópera, essa disposição cênica, mas não é única. Então a gente está falando de outras linguagens, então é a integração de diversas linguagens. Você observe na imagem que tem música, tem teatro, circo, dança, então são várias, é a integração de várias linguagens. Ela traz consigo, né? Se você pensar o que é uma ópera, está ligado à música, à encenação, né? Geralmente a tragédia, né? As óperas, a maioria está ligada a alguma tragédia. Mas a resposta correta seria a letra B, integração de diversas linguagens. Vamos para a próxima. Essa terceira questão é sensacional, né? Você já que é do Cristo Redentor, que o artista Stephen Lund, artista canadense, são dois textos, né? Também que é interessante para a gente pensar um pouquinho. E a pergunta: os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Lund a partir da. Aí essa primeira, a letra A, deslocamentos das tecnologias de suas funções habituais. Pode ser, eu achei interessante, pode ser. Perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS, não, ele não tem essa perspectiva de funcionamento do dispositivo, acho que não tem como ser. Na verdade, a ideia do artista não é discutir o funcionamento, né? O terceiro, ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade, não, isso aí descarta, não tem nem lógica. O ato de guiar por guiar, não tem nem lógica isso. Análise dos problemas de mobilidade urbana, poderia ser, né? Poderia deixar essa também off. Então a gente já temos duas. Vamos ver a terceira, que é a letra E. O foco na produção cultural da sua cidade. Na verdade não, né? Que ele não tem esse foco, né? Não, nem a cidade do cara então não é. A correta seria a letra A, né? E a letra D não, porque análise dos problemas de mobilidade urbana, a proposta não foi analisar isso. Então a resposta correta é letra A, né? Entretanto, o artista utiliza o GPS como ferramenta de criação artística, transformando rotas urbanas em desenhos elaborados e transferidos para o mapa da cidade, né? Portanto, ele desloca as funções originais dessa tecnologia, criando uma nova função, né? No caso, o desenho. Vamos para a próxima, a quarta questão. Traz também duas imagens, né? Verbal e não verbal. E ele traz um texto longo que precisa ficar atento a esse texto. Saber o que esse texto fala. E a pergunta é: a obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que se caracterizava pela... Aí você não saber o movimento artístico, saber qual é a característica desse movimento, é complicado, né? Eu fiquei pensando nisso. A primeira, que é a letra A, ele fala que é uma dissolução das tonalidades de contorno, revelando uma produção rápida. Na verdade, não existe essa dissolução das tonalidades, né? Nem de contorno, nem uma coisa rápida. É uma coisa trabalhada, é uma coisa, né, produzida e pensada. Essa eu posso desconsiderar. Exploração e sólida de elementos do cotidiano, dialogando com os handmaids. Essa eu colocaria, porque ele coloca os elementos do cotidiano, que o colchão é um elemento do cotidiano, né?
Vamos lá para a letra C. Repetição exaustiva de elementos visuais, levando à simplificação máxima da composição. Não, essa simplificação máxima da composição não tem nem como ser essa, né? Não há repetição de elementos na obra de Resmate, tal como característica vazia por parte do movimento, né? Não tem como. Letra D. Incorporação das transformações tecnológicas, valorizando o dinamismo da vida moderna. Não, se a gente pensar nessa questão da tecnologia, né? Eu acho que não é essa. E não se relaciona com essa obra citada, né? A gente está vendo que é um colchão, que ele trabalha esse colchão. Então, não é isso. Geometrização das formas, diluindo os detalhes sem se preocupar com a fidelidade do real. Acho que não tem essa questão da forma, ele não usa a forma que nem o cubismo usou, não tem essa ideia. O resto é a exploração insólita de elementos do cotidiano dialogando com os hitmakers, né? Os hitmakers são uma expressão de arte que utiliza objetos do cotidiano que já foram produzidos por outras pessoas, normalmente com alguma função utilitária. No contexto artístico, o artista se apropria de tais objetos e dá novos significados, né? Vamos para a quinta questão, pessoal. Ele traz um texto verbal, importantíssimo, leia com atenção, né? Faça uma leitura. E a pergunta é a seguinte: eu achei fácil, essa eu achei mais fácil. O texto martiza algumas transformações das funções da arte na atualidade, né? No trabalho citado, o artista Jaime Prades considera-se, aí a letra A, reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Olha só, isso aí é muito forte. Já aguarde aí, letra A. Valorização poética em detrimento do conteúdo, não, de forma alguma. O artista propõe um questionamento, né? Então não é em detrimento ao conteúdo. Ele propõe um questionamento e com isso para você refletir, aliando ao conteúdo com a poética, com certeza. Isso aí está descartado. Preocupação com o belo encontrado na natureza, não. Ele utiliza lixo, né? Se ele está utilizando lixo, como é que ele está preocupando só com a questão do belo? Mas trazer à tona essa questão do lixo, sim. Trazer à tona, sim. Letra D. Percepção da obra como suporte da memória. Não, eu acho que essa é uma das mais fracas. A obra não tem intenção de trabalhar com essa questão da memória. E letra E. Reutilização do lixo como forma de consumo. Poderia até ser. São duas, ou a letra A ou a letra E. Então a resposta correta seria letra A. Reflexão sobre a responsabilidade, a nossa responsabilidade ambiental, né? Que é a responsabilidade do homem. Vamos para a última, que logo no começo eu falei sobre arte conceitual, né? Que o artista faz para quem vai assistir ou quem vai participar dentro da obra de arte. Então aqui a gente traz um texto apenas não verbal, que é uma imagem, né? Onde as crianças estão brincando. Isso é uma obra de arte, tá certo? Uma instalação. A instalação de Dengo, né? Transformou a sala do MAN São Paulo em um ambiente singular, explorando como principal característica artística ele quer saber qual é a principal característica artística dessa obra de arte. A letra A. Participação do público na interação lúdica com a obra. Essa é uma das mais fáceis, né? Essa está muito forte. A gente está vendo a imagem que as crianças já estão brincando, estão participando, né, ludicamente com a obra. Então essa é mais fácil, mas eu vou ler as outras e vamos botar
em evidência para poder escolher pelo menos duas e no final optar por uma. Distribuição de obstáculo no espaço da exposição não tem a característica esportiva, né? Essa distribuição de obstáculo, não pense nisso, é uma obra de arte e não pense nessa questão esportiva nesse momento, descarte totalmente. Representação simbólica dos objetos oníricos. A gente pode pensar, se você ficar com dúvida, não precisa também saber da palavra, claro que se souber melhor, e guarda, né? Então tem a A e a C até agora, vamos ver se tem mais alguma outra que está mais forte. Interpretação Subjetiva da lei da gravidade. Não, acho que o artista não tem como proposta interpretar a gravidade e sim proporcionar experiência, né? Uma experiência que a gente pensa já na questão a questão lúdica. Então a valorização de técnicas do artesanato em partes, se a gente prestar atenção, a obra era construída com material artesanal, que é o crochê, mas não tem, eu acho que a principal característica é realmente a ludicidade, então participação do público na interação lúdica com a obra de arte. Essa é muito forte, não teria como ser outra. Então corrigimos a atividade arte contemporânea. Então até a próxima. Valeu, pessoal.